Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos que estão conectados conosco no culto hoje, pelo Instagram, Facebook, YouTube. Boa noite, a paz do Senhor a todos vocês. Antes de nós entrarmos na palavra, eu não sei se foi fixado aí, já foi fixado, se não foi, será. O número da conta da igreja Sara Nossa Terra, para que você esteja fazendo os seus depósitos dos dízimos e ofertas, assim como o Senhor tocar o seu coração. Ou também o pastor estará amanhã aqui na igreja, das 9 ao meio-dia de plantão. Aqueles que quiserem vir trazer seu dízimo, a sua oferta, aqui no altar da igreja. Amém? Se não estiver fixado, logo nós vamos fixar. Eu quero agradecer pela grande oportunidade que você tem dado a palavra de Deus entrar dentro da sua casa. Quero te agradecer de coração. Quem não me conhece, porque agora eu estou cheia de amiguinhos de longe, pessoas que eu não conheço, que já têm me mandado mensagem. Eu me chamo Ana, pastora Ana Joseli, sou aqui de Ouro Fino. Nós coordenamos aqui Ouro Fino e São José do Mato Dentro, uma igreja linda que fica numa roça aqui perto. Aqui é Ouro Fino, Minas Gerais. Quando tudo tiver passado, gostaria de convidá-los a virem pessoalmente conhecer a igreja. Amém? Eu quero hoje ministrar uma palavra tremenda para vocês, cujo tema é Samaritano. E eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. Vamos abrir, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 25. E eis que um certo homem, intérprete da lei, fez o quê? Se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como o interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 28. Então Jesus lhe disse: respondeste certamente, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Versículo 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que o seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, se compadeceu dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, que é a mesma coisa que limpar os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. Colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, ele tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, procede tu de igual modo. Amém? Eu quero convidá-los a fechar os olhos novamente e vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus para que Ele nos dê a interpretação e
e o entendimento dessa palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da presença do Senhor para lhe pedir misericórdia, para pedir que nós possamos entender a palavra que o Senhor entregou à sua igreja esta noite. Senhor, nos ajuda a olhar para dentro, para que nós possamos nos despertar. Nos ajuda-nos a olhar para dentro e perceber aquilo que ainda não percebemos. Senhor, eu me coloco inteira à disposição ao Senhor. Me dá aqui os dons que eu vá necessitar, Pai. Me permita se fazer ser entendida pelos meus irmãos, para que eu possa ensiná-los aquilo que o Senhor trouxe ao meu espírito. E nós te agradecemos, porque ainda conseguimos buscar ao Senhor. A porta ainda não se fechou, o Senhor ainda tem falado, e nós te agradecemos porque nós queremos te ouvir, em nome de Jesus. Amém? Pois é, a palavra de Deus diz que no versículo 25, um homem se levantou, mas a palavra também nos revela que lá no íntimo do coração dele, a motivação do seu coração foi para colocar Jesus à prova. O que é se levantar? O se levantar que diz aqui não é que ele foi para cima de Jesus com brutalidade. Não. Imagina você numa reunião. Imagina você num workshop. Imagina você no seu discipulado. Então, quando você quer fazer uma pergunta, como que você se dirige a quem está pregando? A quem está ensinando? Você não levanta suas mãos? Pois bem, lá naquela época, o ritual, o costume era outro. Eu não sei se o Senhor Jesus também estava sentado, mas era Ele quem estava explicando, era Ele que estava pregando. E quando aquele homem fez o movimento de se levantar, quer dizer que ele queria fazer uma pergunta para o Senhor. Mas podia, pastora? Sim, naquela época era absolutamente normal. Você poderia interromper, com educação é claro, e dirigir a quem estava pregando lhe fazendo uma pergunta, uma dúvida, um questionamento. Então, quando esse homem levantou as mãos, e quando a motivação do coração dele ficou clara, que ele quis pressionar Jesus, claro, matou a charada na hora, né? Mas por que isso aconteceu? Por que o homem se levantou? Vocês vão entender pelo contexto da história, mas eu quero que vocês leiam Lucas 10, versículo 23. Isso aqui dá-nos o entendimento de tudo o que aconteceu. Pelo menos é o que o Senhor ministrou para mim. Versículo 23 de Lucas 10 diz assim: e voltando-se para os seus discípulos, disse o quê? Particularmente: bem-aventurados olhos que veem essas coisas, e vós que vedes, pois eu vos afirmo, muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, e não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, e eles não ouviram. Por que eu pedi para vocês abrirem esse versículo? Porque mais para trás, você vê que Jesus Cristo estava literalmente ensinando e recebendo um feedback dos seus discípulos. Seus discípulos estavam contando para o Senhor o resultado da obra que eles tinham ido fazer no nome dele. Jesus estava muito feliz, em um dos momentos ele até exultou no seu espírito, porque o Espírito Santo lhe tocou. Mas neste momento onde Jesus estava pregando para todos, teve um momento que Jesus foi aos seus discípulos e falou particularmente. Ou seja, tinha mais pessoas ouvindo aquela pregação, mas ele guardou o melhor para as pessoas que tinham intimidade com ele. Por isso que é legal ter intimidade com o Senhor, porque as coisas, as pérolas, ele diz sempre particularmente. Só que aquele homem não gostou. Aquele homem, ele deve ter sentido alguma coisa dentro dele, raiva do seu irmão, e ele não conseguiu amar o seu próximo ali. Tanto é que ele se levanta. Mas a Bíblia dá algumas características dele. Vocês lembram quais são? Ele era intérprete da lei. Intérprete da lei é uma pessoa muito sábia,
uma pessoa que sabe fazer colocações, sabe falar na hora certa e sabe como falar. Aliás, o intérprete da lei são os advogados. Só que este intérprete da lei, ele ficou um tanto assim, meio que... ele não gostou da maneira como o Senhor tratou particularmente seus discípulos e da maneira como ele estava tratando os demais. Então ele se levanta e fala: mestre, posso te fazer uma pergunta? Claro. Então ele faz a primeira pergunta: o que você quer saber? Como eu farei para herdar a vida eterna? E como que Jesus respondeu para ele? Sendo ele intérprete da lei, vamos consultar a lei? Então consulte a lei e veja como é que a lei é interpretada. E o intérprete da lei, o advogado, disse: sim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Na verdade, eu acho que ele estava querendo era jogar para aqueles rapazes lá. Ele estava se sentindo meio rejeitado, né? Amarás ao próximo como a ti mesmo. E o que foi que Jesus lhe respondeu? Ai, se você sabe, por que você está me perguntando? Vai e faz. Mas por que o Senhor falou assim com este homem? Porque a pergunta dele foi: como eu faço para herdar a vida eterna? Você acha que, sendo ele advogado, intérprete da lei, ele não sabia que o herdeiro por si já herda? Será que ele não entendeu que, se ele é chamado de herdeiro, então ele não precisa fazer mais nada? O nome dele está no testamento? Então me parece que essa pergunta foi muito simples, muito comum para o Senhor Jesus. Então, na verdade, o homem, ele não estava querendo falar somente sobre aquilo. Então Jesus, no versículo 30, Jesus falou assim para ele: eu vou te contar uma história, vou te contar uma historinha, e você vai entender melhor. Por que Jesus quis contar a historinha para ele? Porque ele disse no versículo 29, querendo se justificar. Quem quer se justificar é porque está tentando pedir desculpa, ou então está querendo se achar justo demais. Querendo se justificar, ele falou para o Senhor: então isso está escrito na lei. Tá bom, então quem é meu próximo? Jesus então precisou contar uma história para ele. E eu vou contar a mesma história para você que está me ouvindo. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Inclusive, é capaz até que hoje, se você permitir, o Senhor cure até as feridas do seu coração, da sua alma, em relação à igreja. Certo homem, ele estava andando pelo caminho, e de repente ele encontrou o quê? Ele encontrou salteadores, ladrões. Ele tomou a maior surra, bateram nele, tiraram o sangue dele, roubaram tudo que ele tinha e deixaram ele caído na beira do caminho. E ele ficou lá como semi-morto. Dá uma olhadinha aí no seu versículo 30. É imprescindível que você guarde isso no seu coração. Depois que os salteadores fizeram tudo, deixaram ele sozinho, e ele ficou como semi-morto. O que é uma pessoa semi-morta? É uma pessoa que está desacordada, uma pessoa que está ali desmaiada. Então quem é que vem vindo lá de longe? E ele falava para o intérprete da lei assim: olha, pela fé, quem é que vem vindo lá de longe e vai passar pelo mesmo caminho? Um sacerdote. Isso. O sacerdote então vem, ele vê o rapaz caído e ele passa de largo. O que significa passar de largo? Quer dizer que o sacerdote viu ele do lado de lá do caminho e ele deu a volta. Ele passou pelo outro lado do caminho para não passar perto daquele homem que estava caído, aquele homem que estava precisando de ajuda, aquele homem que estava ensanguentado, que tinha sido roubado. Só que eu te pergunto, o sacerdote parou, né? Foi lá,
limpou os ferimentos, o machucado, deu água para ele, levantou ele, colocou aquele homem de pé? Não, o sacerdote não fez isso. E eu te pergunto agora, isso está escrito no versículo 31, e a Bíblia ainda diz que casualmente ele estava passando por ali, não foi nem Deus que tocou o coração daquele sacerdote para passar por ali. E eu te pergunto, o sacerdote pecou? Pergunto para vocês que estão aqui nos bastidores, aquele sacerdote pecou em não ajudar aquele homem que estava semi-morto? Que não limpou os ferimentos, que não deu água, que não levantou, que não chamou a polícia, que não fez BO, que não chamou o SAMU? Não, o sacerdote não pecou. Por quê, pastora? O sacerdote não ajudou porque ele era fiel a Deus. Uau! Como é que uma pessoa pode ser fiel a Deus olhando uma outra que precisa e não ajudando? Sim, ele pecou porque ele foi fiel a Deus. Se você estudar a palavra de Deus no livro de Levíticos, capítulo 21, lá está escrito assim: leis acerca do sacerdócio. O sacerdote vinha vindo. Como é que a gente sabe que ele era sacerdote? Porque ele estava usando vestes sacerdotais. Mas o homem não estava morto, mas ele viu o homem desacordado. Então eu entendo que aquele sacerdote pensou que aquele homem à beira do caminho estava morto. Ele estava desmaiado. Só que sendo sacerdote, ele tinha que passar por um ritual de purificação. E estando ele trajado com as vestes, sim, ele estava limpo. E as leis de Levíticos, as leis de Moisés, olha com quem Deus estava conversando, olha com quem Jesus estava conversando. Não era com o intérprete da lei? Ele não interpretou a lei? Mas mesmo interpretando a lei, Jesus dizendo para ele, vai e faz o mesmo, o que ele fez? Então me mostra quem é o meu próximo. Assim eu posso cumprir a lei e assim eu fico justificado. Então Jesus estava querendo falar para ele que aquele sacerdote também estava cumprindo a lei, estava justificado, mas não era o certo. Não era o certo, o homem estava precisando de ajuda. Então, estando o sacerdote limpo, Levíticos capítulo 21 diz que ele não podia se deitar com a sua própria esposa, ele não podia colocar a mão em sangue, e ele não podia tocar em cadáver. Mas o homem não estava morto, pastor, mas ele estava desacordado. Então o medo de infringir uma lei, de ser infiel, foi tão grande que ele passou de largo. Não, aquele homem, por ser fiel, ele não ajudou, e ele pecou por ser fiel, por ficar preso a Levíticos capítulo 21. Ele transgrediu a Deus cumprindo a lei. O intérprete, sendo um homem muito sábio, já ficou ligado. E depois do sacerdote? Quem é que vem depois do sacerdote? Semelhantemente, versículo 32, lá vem o levita. Nossa, o levita semelhantemente vem na mesma estrada. Vamos entrar na história interpretando. Vamos dizer que ele deve ter visto o sacerdote passar, e ele percebeu que o sacerdote passou de largo. O levita, ele fez semelhante, sabe por quê? Eu acho que até ele chegou, olhou, mas não tocou. Deu uma olhadinha assim e também fez igualzinho ao sacerdote. Por quê? Porque ele copiou o que o seu professor fazia. O sacerdote não ensinou assim, então assim ele fez. E assim tem sido vocês. Muitos têm sido ensinados errado, mas nunca questionaram. Eu fui assim um dia. Eu nunca levei a Bíblia para os cultos que eu ia. Eu nunca levei a Bíblia, eu nunca abri a Bíblia a não ser em casa. Então quando eu abri a Bíblia e eu vi que a maneira como eu tinha sido ensinado
ensinada, doutrinada, não tinha nada a ver com o que estava escrito aqui, eu me libertei. Mas aquele levita não estava naquele dia no templo, não era o seu dia. Ele simplesmente fez o que o seu professor, o seu mestre fez. Por isso que nós que somos líderes na igreja, você que é líder na sua igreja, ou você que é pai, ou você que é mãe, tem que tomar muito cuidado, porque as crianças aprendem pela observação. E mesmo dentro da igreja, mesmo nós delegando, as pessoas também vão aprender muito pela observação, pelo nosso próprio comportamento, a quem a Bíblia chama de testemunho. Levita não fez nada. Mas no versículo 33, vem vindo um homem muito corajoso, um certo samaritano. Pastora, mas samaritano, corajoso, judiação desse povo, né? Mas foi o nome que o Senhor Jesus escolheu para dar a este homem, cuja história ele está contando. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, vendo, compadeceu-se dele, e chegando limpou seus ferimentos, aplicando óleo e vinho, colocou sobre o seu próprio animal, e o levou a uma hospedaria, e tratou dele. Por que eu digo que o samaritano foi um homem muito corajoso? Porque ele não podia passar por ali, não era saudável, não era prudente, porque ele podia ser apedrejado pelos judeus. Os samaritanos são inimigos dos judeus. Judeus são inimigos dos samaritanos. Então aquele homem, ele poderia ter sido apedrejado, poderia ter tomado uma surra, mas não, ele enfrentou tudo. Ele enfrentou tudo só para tocar naquele homem que estava caído, naquele homem que estava precisando de ajuda. Aí o intérprete da lei já começou a engasgar na sua própria respiração, já começou a ficar ofegante, porque eu acredito que você está entendendo aonde essa palavra quer chegar. Você já está entendendo quem é o samaritano, né? Então o samaritano cuidou daquele homem, tratou dele e o levou para uma hospedaria. Aí no versículo 36, Jesus faz uma coisa interessante. Eu pergunto para vocês, qual foi a pergunta que o intérprete da lei fez para o Senhor Jesus? Quem é meu próximo? Ele fez essa pergunta no versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Vai ver que ele completou dizendo: para que eu possa ajudá-lo. Jesus aqui, olha, no versículo 36, ele não responde a pergunta, ele inverte a pergunta. Dá uma lida aí para você ver. Jesus devolve a pergunta daquele advogado, lhe fazendo outra pergunta. Jesus fala assim para ele: qual destes três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo, seja misericordioso também. Só que quando Jesus devolve a pergunta para ele, eu peço para vocês entrarem agora pela fé e não imaginarem três. Por que três? O sacerdote, o levita e o samaritano, certo? Mas aí, se você contar com o homem que está caído no chão, fica 4. Mas qual dos três usou de misericórdia para com aquele homem que estava caído no chão? E agora eu peço que você, pela fé, descarte um, que você só fique com o homem caído no chão. Aliás, descarte 2, né? Você fique com 2 personagens só. Você fique com aquele homem caído no chão e o samaritano. Então o samaritano, não tem outro microfone aqui, o samaritano está aqui, e o homem caído no chão está aqui. E Jesus pergunta para ele:
qual foi que usou de misericórdia para aquele que está caído? Quem foi que usou de misericórdia? O samaritano. Justo aquele que você rejeita, justo aquele que você não valoriza, justo aquele que desceu do céu, deixou sua glória, desceu como homem, se igualou a você, aquele que você despreza. Este é o samaritano. Os judeus chamavam Jesus de samaritano. Então você entendeu que aquele homem que estava tentando encurralar Jesus era aquele que estava caído à beira do caminho, e Jesus passou com seus discípulos, ensinou, e foi lá curar as feridas daquele homem. Você entendeu que é o advogado, o intérprete da lei, é que está caído? Então essa palavra não tem nada a ver com boas obras, fazer cesta básica, ir fazer visita para os pobres. Não, isso aqui tem a ver com salvação. Aquele homem estava caído à beira do caminho, ninguém dava para ele o que ele precisava. Ele estava lá sujo, semi-morto, e Jesus parou tudo, enfrentou tudo e todos para fazer aquela reunião aquele dia, porque ele sabia que aquele homem estaria ali. E o Senhor também sabe que você hoje estaria conectado ouvindo essa palavra. Amém? Você também está caído? Você também anda triste? Você também tem tido esses dias que nós estamos vivendo? Hoje é dia 29 de março de 2020. Sendo dia 29 de março, hoje nós estamos de quarentena, ninguém está saindo, todos nós estamos vigiando. Como é que isso tem sido para você? Isso tem trazido palpitação no teu coração, medo, ansiedade do que está por vir? Ou isso tem te trazido amargura, tristeza, porque você está lembrando do teu passado, de como você era e de como você está hoje? Porque tem pessoas que não querem muito lembrar do seu passado, mas talvez pela quarentena o seu passado tem batido a tua porta. Será que você está se sentindo assim, que foi roubado? Ou de fato hoje você se encontra numa depressão, que você diz: a minha alegria foi roubada, e eu me sinto como esse homem caído no chão, e não tem quem olhe para mim. Já procurei a ajuda de pastores, já procurei a ajuda disso, daquilo outro, o pessoal passa de largo, ninguém olha para mim. Mas o Senhor Jesus está aqui hoje, Ele é a palavra, Ele é a pessoa que muitas vezes você desprezou, talvez porque você diz que é de outra religião, e religião é algo que só se conecta você a Deus. Jesus Cristo é novidade de vida, Ele não tem nada a ver com religiosidade. Ele não está preso naquele madeiro, Ele não está mais lá pregado. Ele desceu, Ele ressuscitou. Aquele homem caído no chão começou a olhar para si próprio, para dentro de si mesmo. E Jesus entendeu que ele estava sendo encurralado, porque o que justamente faltava para aquele intérprete era amar ao próximo. Mas o que Jesus fez depois que ele curou aquele rapaz? Colocou óleo e colocou vinho. Depois que o Senhor devolveu a unção e a alegria, Ele botou no seu animal e ele foi para onde? Foi para uma hospedaria. Chegando na hospedaria, ele falou para o hospedeiro: cuida dele, eu vou embora amanhã, e se você tiver algum gasto com ele aí extra, eu quando voltar, eu vou lhe pagar tudo o que você teve de prejuízo, tá bom? Mas cuida dele para mim. Então é interessante que Jesus, quando tira a pessoa do mundo, o mundo é a beira do caminho. Jesus não é o caminho, eu sou o caminho. Ele não é o caminho.
Então, quando Jesus tira a pessoa do mundo, para onde que Jesus leva? A pessoa que está ensanguentada, que foi roubada e que está como que um morto-vivo. E muitos veem morto, hein? Ele não levou para a glória. Jesus não levou ele para a casa dele. Jesus não levou ele para o paraíso. Jesus levou para a hospedaria. Então a hospedaria hoje é a representação da igreja. Amém? Jesus tirou ele do caminho e levou para a hospedaria. Só que, como não tinha nada a ver com boas obras essa palavra, e sim com salvação, Jesus estava dizendo para aquele homem: você precisa ter a vida eterna, mas tem que ser muito humilde. Muito humilde. Aliás, você precisa dessa humildade para perceber o que é que está acontecendo. Você parou de vir para a igreja, você não quis saber da hospedaria, porque as pessoas a quem você despreza estão aqui dentro, inclusive o samaritano. Então Jesus vai e leva o culto para dentro da tua casa. Olha que amor é esse, olha que amor é esse. Jesus estava conversando com aqueles 70 que estavam voltando da obra, todos felizes. Senhor, os demônios nos submetem por causa do seu nome. Senhor, meu Deus, o Senhor não sabe as experiências que nós tivemos. E aquele povo tudo escutando, e o Senhor se exultando no coração, e falou: fique feliz, não porque os demônios te submetem por causa do meu nome, mas fica feliz porque o teu nome está a rolar lá em cima. E de repente ele vira particularmente para falar com os seus discípulos. Aquele homem não gostou, porque ele achou que aquele tratamento houve assim. Ele foi excluído. Então ele se levanta, pede a palavra, o Senhor Jesus dá, e na maior educação, no maior amor e misericórdia, o Senhor mostra como que está a vida daquele homem, que hoje justamente pode ser da maneira como está a sua, sem esperança, não tem misericórdia de ninguém, não confia em ninguém, não quer nem saber se o outro está triste ou não, não quer nem saber se o outro está feliz ou não. O que te importa é você, né? É você. Então Jesus tira ele do mundo, leva ele para a hospedaria e deixa lá. O homem, se ele foi humilde para se perceber, eu não sei, porque depois aqui não fala mais sobre ele. Mas e você? Você consegue ter humildade para se perceber que você precisa congregar numa igreja? Porque você diz: não, a igreja sou eu. Não, você é o templo do Espírito Santo. A igreja somos nós. A igreja somos nós. A igreja é a hospedaria. E dentro dela você vai precisar ser humilde para adorar e cultuar a Deus do lado daquele sacerdote e do levita que te deixou caído quando você mais precisou. Eu não disse para você que Deus também iria curar suas feridas essa noite? Você lembra aquele dia que você precisou e não teve um para te acudir? Pois é, vive na lei, mas na graça não é assim. Não se tem como, não pode transgredir a lei de Deus, sendo fiel à lei e ignorando o amor ao próximo. Será que você consegue ter essa humildade? Porque a hospedaria fica na beira do caminho. Todos os dias o Senhor Jesus manda alguém aqui para dentro da hospedaria. Aliás, nós estamos dentro de uma. Dentro da hospedaria tem gente rica, tem gente pobre, tem judeus, tem pessoas místicas, tem pessoas extremamente religiosas, tem outras pessoas que não estão nem aí. Aqui dentro tem todo tipo de pessoa, inclusive o sacerdote e o levita. Mas você precisa entender que quando você entra aqui, você entra para adorar o Senhor. Pode ser que você não venha aqui até mesmo por causa de Jesus. Você o despreza, porque em algum momento da sua vida foi Ele que você interpretou que não te ajudou. Mas o Senhor Jesus está te chamando
e Ele vai restituir tudo que esses salteadores te roubou. Porque na verdade quem está te deixando caído da maneira como você está são os salteadores. Aí eu gostaria novamente que você prestasse atenção no que está escrito aí no versículo 35. Jesus encerra essa história, essa parábola, falando que Ele tirou do seu bolso o que? Para dar para o hospedeiro 2 denários. Quando Ele entregou os 2 denários para aquele homem, Ele disse: cuida dele, e quando eu voltar, se você tiver tido algum prejuízo, eu vou te indenizar. Então quando eu voltar, eu vou te pagar tudo que você gastou a mais com ele. Amém? Então procura aí rapidinho no Google o que significa indenizar. Procura aí. Indenizar significa que quando você restitui o prejuízo que uma pessoa teve. Indenizar é isso. Então, se a palavra que ele usou é indenizar, significa que o hospedeiro iria estar no prejuízo. Então presta atenção, você que é pastor, que está me ouvindo. Presta atenção, você que é missionário, você que é líder de célula, você que é levita na casa do Senhor, você que é professor do Instituto de Vencedores, você que são as pessoas que não desistiram de ajudar os pastores no revisão de vidas. Presta atenção. O Senhor nos deu 2 denários, e Ele nos garantiu que aquilo que nos faltar, Ele nos indenizará quando Ele voltar. Mas Jesus, Ele fala uma coisa tremenda no versículo 35. Você vai ter prejuízo, mas cuida deste homem, cuida desta mulher, cuida desses jovens, cuida dessas famílias, cuida desse adúltero, cuida desse viciado, desse drogado, desse bêbado. Oh meu Deus, cuida dessa prostituta, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Não desiste do seu ministério. Não desista, pastor. Pastoras que estão me ouvindo, não desistam do seu ministério. Não desistam, porque a ordem que o Senhor deu para nós é: cuida deste homem, cuida, e se alguma coisa faltar, eu te restituirei quando eu voltar. Eu te restituirei quando eu voltar. Então o Senhor, Ele não te limpou, te devolveu a alegria, a unção para você ficar caído lá fora. O Senhor quer hoje que você olhe para dentro de você. Quem olha para dentro desperta. Quem olha para fora fica só sonhando em como seria, sonhando como seria se eu tivesse, sonhando como seria se eu tivesse falado isso, se eu tivesse me reportado assim. Não, olha para dentro de você. O Senhor está te chamando, vem. Quando eu me converti, eu literalmente vi uma mão fazendo assim para mim, vem. E eu não entendia nada. Eu só sei que eu senti muita paz. Porque se tem uma pessoa que foi enganada pelo diabo na face dessa terra, fui eu. Eu fiz muitas coisas achando que estava fazendo pelo amor, mas eu mal podia imaginar que aquilo era um abismo puxando outro abismo. Eu estava caída. Eu literalmente tinha apanhado daqueles salteadores. Estou falando de mim. Eu tinha tomado uma surra. Tudo tinha sido roubado de mim. Minha alegria, minha autoestima, minha autoconfiança, meu valor. Mas o Senhor Jesus me restituiu tudo. E eu o desprezava, porque eu usava a lei contra Ele, até que eu descobri que Ele é o único Filho de Deus, que veio em carne, andou por este mundo,
morreu, mas ressuscitou. Eu amava ele pendurado naquela cruz, morto, e achava que estava certo. A religião estava me afastando dele, mas não, ele ressuscitou. Foi aquela mão que fez assim para mim e me chamou. E ele está te chamando hoje, porque ele quer curar as suas feridas. Ele quer te dar a salvação e a vida eterna. Amém? Então eu gostaria que você fechasse seus olhos agora, na presença de Deus, na presença de Deus. Aleluia. Para encerrar, vou dizer para você que eu estou toda suada, não é calor. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto. Aqui é a hospedaria. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Tem pessoas dentro dessa hospedaria que só a misericórdia de Deus. Quando vai estacionar o carro lá fora, você já fala: aleluia, olha quem que está lá. Na hospedaria tem todo tipo de pessoa. Tem pessoas maravilhosas, mas geralmente são aquelas que nos provocam sentimentos estranhos. Geralmente são essas que Deus usa para nos lapidar. Você vai encontrar muitas pessoas que, em vez de te dar pão e água, te dar o fel. Não cuidaram de você, mas elas também estavam na beira do caminho. Estamos todos no mesmo patamar perante o Senhor. Mas o importante é que você entenda que aquele que você um dia desvalorizou, que você o tinha como inimigo, é Ele. É Ele que colocou você no lombo do seu animal. E como Ele não podia te levar para casa, que você não iria entrar, primeiro Ele te deixa na hospedaria. Aqui Ele nos ensina, nos limpa, Ele nos capacita, Ele nos transforma, para que depois nós possamos ir todos juntos lá para o céu, lá no terceiro céu, ao lado do nosso amor, o meu grande amor, que é o nosso Senhor. Amém? Então feche os seus olhos. Pai, o Senhor enviou o seu Filho, e não tem como chegar ao Senhor se não entender o Filho. As pessoas dizem: todo caminho leva a Deus. E antes eu ficava indignada. E eu dizia: não são todos os caminhos que levam a Deus. Mas eu parei de ficar sonhando e me permitir aprender mais. E eu entendo hoje. O Senhor me ensinou que todo caminho leva a Deus, sim. Mas ao Pai só tem um caminho, e é Jesus. Eu sou o caminho. Aleluia. E ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Tem tantas pessoas que eu amo que estão ouvindo esse vídeo aqui hoje. Tem tantas pessoas que eu acredito que vão para a glória e não vou te conhecer. Não vou te conhecer. Mas permita ouvir essa palavra. Ao Pai é só um caminho. Não fica caído na beira, não. Entra nele. Deixa esse samaritano te pegar e te dar a vida eterna, te levar para a hospedaria. Essa hospedaria é ficada, Praça Nicolino Rossi. Mas tem muitas. Cada hospedaria tem uma placa diferente, tem um nome bonito. A nossa é Sara Nossa Terra. Aqui eu escolhi de todo o meu coração seguir a Deus. Então, tem pessoas que eu não vou conhecer. Tem pessoas que eu conheço e outras que eu amo demais, que estão ouvindo essa pregação agora. Mas o importante é que você se conecte com Deus. E você pode, por causa do Filho.
É um caminho que tinha sido barrado por nós. Tinha 2 querubins guardando a entrada, nós não podíamos passar. Mas Jesus veio e Ele revelou esse caminho para nós. Então, volta para o Senhor, ou aonde você estiver agora, repita essa oração. Aqui eu repeti, que me tirou da beira do caminho. Qual foi, pastora? Essa. Eu aceito a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, meu único suficiente Senhor e Salvador. Eu confesso que o Senhor Jesus veio em carne, andou por este mundo, pregou a palavra, ensinou o reino, nos mostrou que é chegado o reino de Deus por causa do arrependimento dos nossos pecados. Escreve, pede para o anjo escrever meu nome no livro da vida. Pede para o anjo escrever o seu nome. Fala o seu nome completo onde você estiver. Meu nome é Ana Joseli Araújo Martins, e o meu nome está escrito lá. Pede para o anjo escrever o seu agora. Amém? E depois disso, vá para uma hospedaria. Mas cadê o animal para me levar? Ele já chegou. Vá até a hospedaria, escolha uma e fique nela, porque vai chegar um tempo que a porta vai ser trancada pelo lado de fora, e quem tiver, chegou a hora, nós vamos para a casa do Pai. Amém? Mas você, pastor, eu tenho certeza que você estava querendo desistir. Agora eu desisto mesmo, porque agora eu não vou ter como pagar o aluguel do salão. Agora como é que eu vou fazer para ajudar as pessoas? Ele vai te indenizar. Ele diz que quando Ele voltar, Ele vai indenizar você de todo o seu prejuízo. Então agora, descansa no Senhor. O problema não é nosso, o problema é dele. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra encontre lugar no seu coração, para que você não venha mais pecar contra Deus. E não pense que você tem que estar muito bom para você vir para o Senhor, não, porque senão eu mesmo nunca teria vindo. O Espírito Santo, de dia em dia, de glória em glória, vai mudar o seu coração, vai transformar a sua vida. Amém? Deus abençoe vocês, e obrigado por você permitir que a palavra de Deus entre dentro da sua casa. Deus te abençoe. Um grande abraço, em nome de Jesus. Tchau. Amém.